Agora é o Evangelho de Jesus, é esse Evangelho da luz, da cara para fora, é o Evangelho da verdade, é o Evangelho da autorrevelação e da revelação de Deus. Olha aqui, eu quero que você leia comigo hoje, para a gente não ficar com tempo curto demais como ontem, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3. Normalmente eu não leio o texto, eu só vou comentando na expectativa de que todo mundo esteja com o seu texto, seja digital, seja no livro, lendo e acompanhando. Mas hoje eu faço questão de ler, e para isso é necessário que você preste toda atenção para que eu não leia em vão, não fique comentando, dê uma parada, dê uma acalmada. Anteontem a minha mulher estava aqui participando e algumas vezes ela teve que dizer: calma, gente, vocês se inquietam muito do paralelo e estão perdendo a palavra, a mensagem. Então, você vem aqui também para encontrar pessoas, mas, sobretudo, para ouvir a palavra que sai da boca de Deus no Evangelho. Então, preste atenção, com todo o seu carinho, tá bom? Você, todo mundo. E assim, Paulo diz, segundo aos Coríntios 3, ele diz: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, obviamente pelo que ele tinha dito no contexto de que aonde ele ia, Deus o conduzia como um bom perfume de Cristo, e que o caráter de Deus estava expresso na vida dele, que ele não era como tantos outros mercadejantes da palavra de Deus. E ele diz: eu falo na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Aí ele diz: será que nós começamos, porventura, a nos gloriarmos por estarmos falando isso? Então ele continua: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou de vocês me recomendando a algum lugar? A resposta é, obviamente, que não. Porque vocês são a minha carta, escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ele está dizendo: eu pari vocês em Cristo. E se tem algum evangelho na vida de vocês, foi aquele que vocês aprenderam de mim. E se ele está escrito, porque naquele tempo não tinha nenhum evangelho escrito, e a única e primeira carta de Paulo tinha sido a primeira carta aos Tessalonicenses, os textos, até de Paulo, eram raros, estavam começando a circular e a ser lidos. Inclusive, esse aqui aos Coríntios, que era especificamente para eles, acabou, claro, sendo lido por muitos outros grupos, até por nós, muitos anos depois. Mas ele diz: vocês são a demonstração do evangelho que eu prego, se vocês forem sinceros com o que vocês aprenderam de mim. Então, vocês são a minha carta, e eu sou a carta, escrita em vocês pela palavra que vocês pratiquem, se é que vocês a praticam. E ele prossegue, dizendo: estando, portanto, vocês já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo meu ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como no Monte Sinai, mas em tábuas de carne, como profetizou Jeremias e Ezequiel,
coração de carne, isto é, nos vossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, de falar como falamos, de afirmar o que afirmamos, porque tudo que nós fazemos é através de Cristo, é através do Evangelho de Jesus e é pela mediação do Espírito Santo. Eu não estou me gloriando, eu estou crendo no milagre de Deus que possa ter se operado em vocês. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa superior de nós, Deus me livre de estar dizendo, como se tudo que aconteceu com vocês tivesse procedido de mim, de nós. Pelo contrário, a minha suficiência, a nossa suficiência vem toda de Deus, tudo vem do alto, vem de Deus, o qual nos habilitou, foi Ele que nos habilitou, que nos deu capacidade, dons, e que nos energiza pelo Espírito Santo para sermos ministros, para sermos servos. A palavra ministros, no grego, designa um servo oficialmente dedicado a uma causa. Nesse caso aqui, servos da nova aliança, do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, não de letras de homens, mas de algo que acontece no espírito do coração humano pelo Espírito Santo. Porque a letra em si, o livro, a escritura em si, a tábua de pedra de Moisés em si, a letra, a observância do que vale a letra, do que pesa a letra, do que queria dizer a letra, isso mata, tira o espírito. A gente aprende a letra e não entende o que está dito, nem o espírito do que foi falado. Mas o espírito, quando a gente aprende as coisas do espírito e entende o Evangelho não como letra, mas como espírito, como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, Paulo repete o que Jesus diz e afirma, mas o espírito vivifica. E se o ministério da morte, o de Moisés, gravado com letras mortas, em pedra, em tábuas, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés por causa da resplandecência da glória do seu rosto, quando ele recebeu a lei e desceu do Monte Sinai, ainda que aquela fosse uma glória não permanente, mas uma glória desvanecente, mas aquela glória com a qual ele desceu reluzia tanto que os filhos de Israel, vendo aquela radioatividade no rosto dele, ele foi exposto a algo que resplandecia, que ganhou bioluminicidade o rosto dele, e era tão forte o farol de glória, de luz, que o povo pediu para ele botar um véu na cara, um véu no rosto. E aí Paulo diz, ora, se o ministério da morte, que era aquele que veio por Moisés, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que fosse uma luz que fosse apagando, 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 chegou o dia que a luz apagou. Que aquela glória da lei do Sinai foi apagando no rosto de Moisés. O véu estava lá, mas já sem necessidade, porque a glória da lei, Paulo está explicando, não era permanente. Nós nunca haveríamos de viver para sempre
pensando que a salvação estava na lei e na sua obediência. O que Paulo está dizendo aos contemporâneos dele, especialmente aos judeus que faziam parte da comunidade em Corinto, e havia também os da sinagoga que não eram convertidos e nem judaizantes, mas que viviam acossando os crentes na rua, querendo convertê-los ao judaísmo e à lei de Moisés. Então, Paulo diz isso. Aquele ministério só falava de morte. Apedrejamento, morte, 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 tudo era morte. Só tinha um mandamento com promessa, que era honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Os outros todos são negativos e desembocam em morte, em banimento, em ostracismo, em apedrejamento, em ser amarrado no madeiro vivo. Quando o filho era um desobediente, quanto mais aos pais. Era amarrado no madeiro e deixado vivo para que os corvos viessem lhe comer os olhos. Era uma maravilha. Paulo diz, se o ministério da morte teve glória, que foi a resplandecência temporária do rosto de Moisés, como não será de infinita maior glória o ministério do Espírito? O ministério de Jesus, o ministério de Cristo, o ministério do Evangelho, o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo. Jesus não botou véu no rosto quando se transfigurou. Quem quis ver, viu. Moisés e Elias estavam lá, olharam e viram em perplexidade a glória dele. Pedro, Tiago e João estavam lá e se encheram de temor ao ver aquela glória, que nunca se desvaneceu, porque o resultado de tudo foi a ressurreição dos mortos e a eternização de Jesus em Cristo, em glória. E aí Paulo está tentando fazer esse povo entender e tentando fazer você também entender. Ele diz, porque se o ministério da condenação, que era o de Moisés, que era tudo na base da morte, teve sua glória, então, gente, é óbvio que em muito maior proporção, sem limites, porque não é temporário, é eterno, será glorificado o ministério da justificação pela fé em Cristo. A lei, que só propunha a morte, teve glória, e a justificação pela fé, na graça de Deus, não terá, porventura, uma glória infinita, eterna, sem cessação? Qual é a resposta? É que uma coisa cobriu a outra. O temporário foi substituído pelo perene, pelo eterno. A vigência do ministério da morte passou. A sua glória era desvanecente, mas a glória da cruz, a glória da ressurreição, a glória do ensino do Evangelho, a glória da vivência do Evangelho, a glória na esperança do Evangelho, a glória na certeza da vida eterna, a glória na alegria do Espírito Santo é eterna. Então ele prossegue. O ministério da condenação teve a sua glória, quanto mais o da justificação pela fé. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, que foi a lei de Moisés, as tábuas de pedra no Monte Sinai, nesse respeito, já não resplandece hoje, diante da atual para ele, Paulo, atual para mim, Caio, atual para você. O Evangelho perene, diante da atual, sobre-excelente glória,
que a glória de Cristo Jesus e do Evangelho não dá para comparar com Moisés e nem com nada que ficou para trás. Porque se o que se desvanecia, que era Moisés, teve a sua glória temporária, muito mais glória tem o que é permanente. Deu para entender? Pelo amor de Jesus, não é possível. Ele prossegue e diz: tendo, portanto, essa certeza, essa esperança, eu me sirvo de muita ousadia para falar. E ouçam o que eu vou falar. E aí ele fala. Porque tem gente que hoje em dia pensa que seria blasfêmia dizer eu falo todo dia. Por isso eu sou o herege. Porque eu falo o que Paulo dizia. E vocês, como não conhecem a Paulo, até os demônios de Éfeso disseram: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Vocês, depois de 2000 anos, não conhecem a Jesus e mal sabem quem é Paulo, sabem desse nome, mas não conhecem o seu ensino. Até os demônios sabem melhor. Então, tendo essa esperança, eu me sirvo dessa certeza de que o que é temporário e passou, e o que é permanente é o Evangelho e fica, e é eterno, e permanece para sempre, é que eu tenho ousadia para dizer o que eu digo e o que eu vou continuar dizendo, e me ouçam. Ele diz: e não somos como Moisés, olha só. O carinha, Paulo, cujo nome original é Saulo, que significa o pequeno, que devia ser mesmo baixinho, segundo algumas descrições extra-bíblicas, pelo andar de animais montado a vida inteira, fazendo viagens imensas, que eu as faço de avião e chego cansado. Ele levava meses no lombo de jumentos e animais de carga ou a pé, de um lado para o outro. Então, alguns historiadores dizem que ele ficou com a perna muito arqueada e também se tornou um homem calvo e, depois de um tempo, sofria de uma conjuntivite crônica que derramava pus. Ele chega a dizer: para alguns, a minha aparência se torna repugnante. E ele diz aos Gálatas, que sabe que os Gálatas tiveram tamanha dor e constrangimento de vê-lo naquele estado, ele diz: eu sei que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para doarem a mim, para substituir os meus, mostrando a dificuldade que ele tinha na cronicidade daquele tipo de enfermidade ocular, que não havia tratamento, havia só paliativos, como o chamado pó frígio, que era fabricado na região de Laodiceia. Certamente, em algum tempo, ele tentou fazer uso daquilo para se aliviar. Então, é esse homem aqui, que é odiado por judeus e odiado por cristãos de Jerusalém, e odiado por muitos cristãos aonde quer que os legalistas da lei de Moisés chegassem e conseguissem meter na cabeça deles de que esse homenzinho era um herege, desviando todo mundo, inclusive do evangelho ensinado na igreja de Jerusalém, que era uma igreja legalista e acomodada ao sacerdócio levítico, como a maioria de vocês são. Então, ele, que se fosse qualquer um aqui, ia dizer: eu não sou nada perto de Moisés. Ele não, ele sabe quem o habita. Ele sabe que ele representa a luz eterna que brilhou para ele na porta de Damasco. Ele sabe que ele é cheio do Espírito Santo. Ele sabe que o poder de Deus não é desvanecente na vida dele e que a graça não passa, a graça não cessa. O Evangelho é o mesmo, e é o único, e é eterno,
e para ser vivido eternamente e para ser crido como bem-aventurança de vida na terra e catapultamento de cada um de nós para a alegria da glória de Deus na eternidade. Aí ele tem essa coragem, ele diz, eu tenho essa ousadia para dizer o seguinte, que eu não sou como Moisés, que botava véuzinho sobre a cara, para que os filhos de Israel não percebessem a terminação daquilo que se desvanecia, que era a glória da lei no rosto dele, não tinha permanência, porque a lei não seria modelo de permanência. Ele mesmo, Moisés, disse, Deus vos enviará um outro depois de mim. Ele vos ensinará o caminho. Está escrito aqui em Deuteronômio. Eu tenho a minha temporariedade, mas Deus vos enviará um outro. E não era Josué, nem Sansão, nem os juízes, nem Davi. Era o Cristo. Era Jesus. Ele ensinará o caminho, a lei do coração, a lei da vida. Eu só estou aqui ensinando vocês a não se matarem, porque vocês são bárbaros. Mas virá alguém, como João Batista veio dizer, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E olha que Jesus disse que João Batista era superior a Moisés na lei. Ele disse, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Agora, em verdade, eu vos digo que ninguém antes que você põe Abraão, todo mundo que você queira, Jacó, qualquer um, ninguém foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, que crê na justificação, na graça de Deus e obedece o Evangelho, é maior do que João Batista, que é maior do que Moisés e do que todo mundo para trás, segundo Jesus. Agora, olha só, Paulo, nessa coragem que eu vejo nele e que eu tenho em mim, de dizer, não sou como Moisés, não tenho véu na cara, não estou me escondendo de ninguém, nunca me escondi. Foi sem véu no rosto que eu deixei todo mundo me ver santo, me ver pecador, me ver cheio de amor, me ver cheio de dor, me ver. Paulo disse, eu boto a cara para fora, porque eu estou na nova aliança, aliança do Espírito e da verdade, aliança da transparência, com o rosto para fora, seguindo a Cristo, cuja glória não se cobriu de véu jamais. Quem quis ver, viu, só não viu quem não quis. Ele diz, assim é que eu me mostro, mas eu preciso dizer a vocês o seguinte, os que seguem a lei, os que botam fé em Moisés, como a maioria de vocês são mais discípulos de Moisés do que de Jesus e do Evangelho. E com Jesus não dá para ter Jesus e Moisés, ou é Jesus ou ninguém mais. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias estavam lá? Quando veio do céu uma nuvem luminosa e os envolveu, e da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E aí Pedro, Tiago e João abriram os olhos, eles tinham estado em estado de terror, diante daquela glória. E aí a luz, a nuvem tinha cessado, e Moisés e Elias tinham desaparecido, e o texto de Mateus diz, e eles viram somente a Jesus. Então, que imagem mais linda, Moisés e Elias desapareceram, e eles viam somente Jesus. Será que não dá para entender? Vocês vão ter que ter martelada na cabeça para compreender? O que mais? Ele diz, mas os sentidos desses, que ficam querendo conciliar e hibridizar Jesus com Moisés, ou até botam mais fé na lei de Moisés, porque é gente que não conhece a graça,
só tem medo de condenação, de punição, de infernos. Essas pessoas, Paulo diz, os sentidos dessas pessoas se embotaram. Eles perderam a sutileza, a percepção. Você fala, mas eles não entendem. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura do Velho Testamento, de Moisés, e os pregadores deles aludem a isso tudo como se estivesse vigente, o mesmo véu que esteve na cara de Moisés permanece. É um véu espiritual no entendimento que fecha os sentidos e a percepção de todos eles. Por isso vocês perguntam por que eles não entendem, Caio? Porque Paulo explica a psicologia desse véu. O véu permanece até o dia de hoje sobre o coração, os sentidos, os discernimentos. Mas quando um deles entende o Evangelho, crê no Evangelho, se converte ao Evangelho, quando qualquer um deles faz essa transição, coloca o olhar e vê só Jesus, o véu é retirado. Quando o cara esquece isso tudo e olha só para Jesus e absorve os evangelhos e crê no que Jesus disse, não adianta decorar, é para praticar. É para ouvir e botar em prática e viver. Se vocês fizerem isso, aqueles que se dispõem a isso, o véu é retirado. Eu tenho aqui o Rude. Vivem sob a lei de Moisés. Veem nada, não fazem nada, ainda tem tapadores nos ouvidos. Quando, porém, entendem o Evangelho vai entrando neles, os sentidos deles vão sendo abertos e o véu lhes é completamente retirado. Isso aqui é maravilha, extraordinário. E olha só o que ele prossegue dizendo. Sabem por quê que o véu é retirado? Porque o Senhor é o Espírito. O Espírito de Cristo é de Cristo. Jesus disse, o Espírito Santo é o meu Espírito que o Pai vos enviará e vos guiará a toda a verdade, a minha verdade. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Cristo? O Espírito de Jesus, diante de quem até meretrizes, prostitutas, pecadores se sentiam à vontade, comiam e bebiam com ele. Só os religiosos é que se sentiam perturbados na presença de Jesus, como espíritos malignos também, os religiosos do mesmo modo, porque foram cativados e presos na doença do véu, têm os sentidos embotados. E quem não se submeteu a Moisés tem mais chance de entender do que os que assim fizeram. Porque o Senhor é o Espírito, e o Espírito Santo é de Cristo. E o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, é o Espírito da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em jugo de escravidão. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1. E aí prossegue e diz mais ainda, que além de que até hoje eles estão assim, só experimenta essa liberdade de ver, de entender, de discernir, quem se entrega ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Jesus, ao Espírito do Evangelho, ao Evangelho.
que é Jesus, e Jesus é o Evangelho. Não dá para separar a palavra daquele que a encarnou. E todos nós que cremos em Jesus, agora juntos, eu espero que agora juntos, todos nós, com o rosto desvendado, que coisa linda, todos nós, sem capuz, nunca mais, sem véu na cara, nunca mais. Agora, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho ainda, porque ainda não estamos lá face a face, mas no espelho nós já contemplamos a glória do Senhor. Nós já contemplamos. E olha que os espelhos dos dias de Paulo não eram perfeitos como os nossos espelhos. Eles ainda tinham alguns distorcimentos na imagem, não tinham essa similitude total do espelho de hoje. Mas não fazia mal. Ele dizia, mesmo no espelho a gente já vê hoje a glória de Cristo. Todos nós com a cara para fora, cheios de fé e esperança no Evangelho. Vemos a glória de Cristo na resplandecência do espelho que o Evangelho nos dá, apesar das nossas limitações humanas. E aí, à medida em que a gente olha só para Jesus, só para a glória prometida, e não para os apedrejamentos, condenações, pavores de Moisés, do Levítico, do Velho Testamento, da Torá, do pânico da morte. Não! Agora, aquele que nos salva diz aos religiosos de Moisés, em verdade eu vos digo, que meretrizes e publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus, porque o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, do que Moisés, do que Davi, do que Elias, do que qualquer um, porque creu na minha justiça e não na justiça própria, e foi justificado pela fé, crendo na graça de Deus, que é favor imerecido. Não é possível. Mais simples do que isso. Ai, eu não sei quem vai explicar. E com a clareza necessária. Nós, olhando só para Jesus, e a gente vê Jesus não ouvindo profetas, ou isso, aquilo, esse monte de falsários e charlatães e estelionatários, não. Você tem o Evangelho, dá para você saber, eu sei quem Jesus é. As pessoas me perguntam se eu creio em Jesus. Faz alguns anos que eu digo, não, eu deixei de crer faz muito tempo. Eu sei Jesus em mim. Eu sei Jesus em mim. Eu não busco Jesus em lugar nenhum. Ele está aqui. Ele nunca me desabitou, desde que me habitou, e é eterno. Não é temporário. Essa é a minha segurança absoluta, que pode ser sua também. E eu, olhando pela fé para essa glória e só para Ele, vou sendo transformado. Vou sendo transformado na glória do Senhor, mudado todo dia, vou ficando mais parecido com Ele. O Espírito Santo vai realizando a minha imagem e semelhança de Jesus em Cristo, todo dia, até o dia em que eu serei exatamente como Ele glorificado. Eu quero ser um irmão dele, de Jesus na terra, para quem todo mundo olhe e diga, meu Deus, esse homem parece Jesus. Como eu encontro as crianças me dizendo, muitas vezes, mesmo quando eu não tinha o cabelo grande, mesmo quando eu estava careca, conversava com as crianças, elas diziam, você conhece Jesus, é? E eu não tinha falado nada. Mas essa é a ambição do meu coração. Eu não quero ter nada, eu só quero ser e ser em Cristo.
e quero que a glória de Cristo, refletida no espelho do Evangelho, cresça em mim todo dia e que o Espírito Santo opere essa extraordinária transformação. Como diz aqui o capítulo 4, comparando essa glória de Deus e dizendo como é que se vive assim no Evangelho, ele fala um monte de coisas maravilhosas que eu gostaria que você lesse sobre não desfalecer, sobre não andar com astúcia, não adulterar a palavra de Deus, que é o Evangelho, não se recomendar aos outros com base em autopromoção, mas se recomendar aos outros pelo molestamento que a nossa vida cause no Evangelho, a consciência das pessoas diante de Deus, pela manifestação da verdade. E ele diz, porque o nosso Evangelho não está encoberto. O nosso está aberto. Se ele está encoberto, é só para aqueles que se deixaram cegar pelo véu de Moisés. É para esses que parece que nada os faz perceber. E eu diria a Paulo, irmão, infelizmente, até ao dia de hoje, Senhor Jesus, ainda é tempo de uma geração entender, de eles terem coragem de deixar Moisés morrer na cruz de Cristo, e deles próprios matarem sua busca egolátrica, de autossantidade, de justiça própria, de autopromoção, de espiritualidade vã, e se convertam ao Espírito, ao quebrantamento daquele que é manso e humilde de coração, e em Jesus e no Evangelho aprendam, e tenham descanso para as suas almas. Eu peço que tu realizes isso. Espírito Santo que está livre, soprando na terra, realize a aplicação dessa palavra, a compreensão, realize esse entendimento, que não é temporário, é permanente. Em nome de Jesus. Amém e amém.